confirmar a entrevista. E como a gente já disse aqui outras vezes que o senhor tem um pé no vizinho país do Uruguai, deve ser para os paisanos aí, Miguel Ángel Dias. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Boa tarde, bem-vindo. E é bem aportuguesado, né? Porque Ángel em castelhano leva acento. O meu não leva. Ah, não leva. Não leva. Uhum. O pessoal me cobra, né? Os grupos uruguaios lá me O cobram. Ángel leva acento agudo, no caso. Não, sim, é o agudo, não. Em espanhol, geralmente quando a gente acentua, geralmente é o agudo. Né? É. Tipo, a família Munhoz tem um guerreiro aqui que é o Marcelo Munhoz, nosso amigo e presidente das PDF, leva acento agudo. E é O-S com acento agudo. Mas aí o Marcelo, eu não sei se é espanhol, ou se nem sei, mas deve ser por aí. E o Munhoz é com Z, né? O Munhoz em castelhano é com Z e sem acento. Até é bom perguntar para o Marcelo qual é a ascendência dele. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Silvio. Estamos vivos. Não, mas isso não basta. Isso não basta, tem que ser mais, tem que estar um plus aí nesse estar vivo. Na conjuntura das situações já basta para mim. É mesmo, guerreiro? Cada pedrada, mas vamos lá. Tá complicadinho um pouco, mas vamos lá. O senhor está falando, não quero passar dos limites com um amigo, mas o senhor está falando do trabalho que anda complicado? O contexto geral, essa vida. Hoje tem uma possível paz na Ucrânia, né? Estou falando do mundo em geral. Ah, sim. Não recebemos nenhum míssil russo, nenhum míssil norte-americano, estadunidense, né? Hoje está em Riad, na Arábia Saudita, né? O ministro Lavrov e o como é aquele que era deputado que é assessor do Trump agora, de ascendência latina, Rubio, Marco Rubio. Então os dois reunidos em Riad hoje, vamos ver se selam a paz na Ucrânia. Na Ucrânia? Claro. Claro que toda guerra a gente tem que lamentar. Agora, o senhor tem alguma preocupação ainda com relação às questões ligadas à geopolítica, estabilidade mundial e tal, em função desses conflitos que estão acontecendo? Sabe que eu me preocupo mais com a Venezuela, com a loucura do tarado esse aí do Maduro, do que outra coisa, porque esses grandes líderes mundiais, eu acho que chegam numa certa hora que colocam as barbas de molho, eu acho que é mais a garganta do que outra coisa, embora o Putin seja um expansionista, né? É que a gente não eu fico nervoso, que a gente não teve. A gente teve ditaduras monstruosas aqui, chegou aqui, né? E por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo. Mas até tu pode estudar um pouquinho, né? Tu sabe que tu estuda, eu sei que tu sabe, né? Há 2 dias atrás eu estava meio estressado e comecei a estudar a história da Península Ibérica. E Portugal e Espanha. Isso. Sabia que Portugal é o país mais antigo da Europa, né? Como país. Um dos mais expansionistas também, né? Também, teve seu na sua tempo, época. né? Hoje é um país pequenininho, tal, humilde no meio na sua época. da Europa Ocidental, mas na época foi muito expansionista. E aquela península teve primitivos habitantes, teve até o Neandertal lá, depois foram migrando a tribos de toda a Europa. Depois chegaram celtas, depois se formaram aí grandes famílias dominantes, depois vieram os romanos, e depois vieram os visigodos, e depois vieram os árabes, e depois Navarra e León, né, se unificaram perto de 1492, na época que Colombo chegou por aqui. E depois dos vikings, diga-se de passagem, sim, mas os vikings, não é reconhecido. Os vikings, eles não tiveram muita presença na Península Ibérica, né? Não, eu digo aqui na América. Sim, fala da América descoberta por Colombo, os vikings já foi provado que estiveram aqui. Claro, não criaram um assentamento, não. Criaram até. Criaram, sim. E só que foi na América do Norte, foi pouca gente. E eles, os que não conseguiram voltar morreram, né? Assassinados
pelos primitivos habitantes da América do Norte. Porque o sistema viking era chegar, invadir, pilhar e se retirar. Putin é descendente de viking. É mesmo? Olha aí. Tinha que ter alguma coisa bom nele. Todo mundo tem algo de bom também, né? É geopolítica, Silvio, e uma coisa que me preocupa, sim, mas vamos tocar a vida. Tá bem. O doutor, eu quero começar. Deixa eu ver aqui, nós temos uma utilidade pública, o senhor me dá licença? Pois não. E aí a gente já conversa tranquilo. Nós temos um convite para a missa. Eu vou pedir que o pessoal. Eu estou com um problema de visão bem sério que eu só acabo compartilhando com os amigos aqui. E eu estou para fazer uma cirurgia de catarata em breve. Mas olha, de repente começou a piorar. Eu já pedi para o pessoal do escritório, me mande os textos com uma fonte maior, senão não tem condições de ler. Doutor, vamos falar sobre... Começamos por aí então. O senhor é parceiro aqui do programa. O senhor, vez por outra, nos aparece aqui a meu convite para falar a respeito de assuntos importantes na área da saúde pública. Mas nós temos que falar também sobre o seu trabalho em Dom Pedrito. O senhor tem consultório. Eu estava agora prestando atenção, inclusive, no anúncio que o senhor tem aqui no programa. E estava vendo que em breve consultório tal para pequenas cirurgias. Isso. Qual é a situação qual é a sua situação nesse momento como médico, enfim, como afora o pronto-socorro, onde o senhor coordena? Sim. Mas o senhor está nesse momento realizando que tipo de atendimentos aqui em Dom Pedrito? E a cirurgia, se já está? Sim. Me fale um pouquinho aí sobre o seu trabalho. Não, a cirurgia nós estamos desde há 1 ano e meio, né, quando o Moraes abriu o ambulatório do governo pelo projeto Assistir, né, e a gente montou uma equipe, somos 3 cirurgiões, né, isso aí eu já Sim, mas no hospital, no hospital. Não aquela chamada ambulatorial. A ambulatorial a gente faz no hospital, agora eu já tenho tudo montado. Para fazer no seu consultório. No consultório, só está faltando agora o ok da vigilância sanitária. E acredito eu que vai ser solucionado. Obviamente a vigilância tem seus critérios, tem que cumprir tudo formalmente, né? E a minha esposa, né, com o consultório de odontologia, que ela é especializada em pessoas com deficiência, né? É curioso, né? Olha aí, menino. Mas é curioso, existem 8 especialistas nessa área em todo o estado do Rio Grande do Sul. 8. 2 moram em Dom Pedrito. 2. É mesmo? Thaís, qual é o nome da sua esposa? É Cecília Saravia. Certo. Essa é Saravia mesmo, daqui da Uruguai. Da fronteira. E a outra é a doutora Thaís Freire. Sim. Elas fizeram o curso juntas lá no São Pedro, lá em Porto Alegre, né? Lá elas se conheceram. No Hospital São Pedro? No Hospital São Pedro. É mesmo? E pela fundação, né, também. E elas tiveram aulas práticas no São Pedro, então elas operaram pacientes de São Pedro, que são os pacientes mais terríveis e de manejo que tem em todo o estado. Eu imagino. São terríveis. E eu mesmo, a gente fez um programa esses dias no blog, que tu já foi convidado várias vezes, tu não foi, né? Até o Pacazzi foi agora. Minha o último. culpa. Minha culpa. O Pacazzi já foi, o Pacazzi vai ser frequente. Então a gente fez no blog um programa sobre as pessoas com deficiência, né? E eu com a minha formação médica, né, faz uns anos que eu trabalho com isso, eu não tenho preparo para atender pessoas com deficiência, não tenho, né? E mais quando elas estão em surto. Então eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tenho operado muitas pessoas, né, autistas, síndrome de Down, doenças neurológicas raras, assim, mas sempre com uma equipe enorme, cada um da equipe também sem manejo. Mas são pacientes que são operados anestesiados. Sim. Anestesia geral. Sim. O que é bem diferente de uma dentista, claro. Que vai fazer um procedimento qualquer. Local. E a pessoa está ali acordada, né? E tu tem aquela abordagem, Silvio. Imagino. Eu já vi a minha mulher e a Thaís também, minha esposa, encarando autistas de quase 2 metros de altura, agressivos. Barbaridade. E ameaçando com soco e cuspindo e coisa, e elas conseguem ter o manejo. Não é questão de... É questão de tática, é questão de saber fazer as coisas. E a ideia era falar foi falado com o Moraes, falando com a Rita, né,
e com Socella lá a em Rita, que Porto ele Alegre, fala, é a secretária a estadual secretária de estadual saúde. de saúde, para a gente abrir esse ambulatório em Dom Pedrito. Um ambulatório especial para pacientes eu vou te contar especiais. um caos, já que a gente está aqui falando. Vamos lá. A gente morava em Criciúmal, né? Em Criciúmal a gente conseguiu esse ambulatório, né? E eram 5 ambulatórios em todo o estado. E por falta de comunicação entre secretarias da saúde, eles levaram poucos clientes que é o que eu chamo, né? Pessoas para serem atendidas, né? Seria uma referência regional. Era uma referência regional. Sim, talvez e perderam o ambulatório porque as secretarias não coordenaram e levaram poucos clientes. E está em fase de tratativas para a instalação de um desses aqui em Dom Pedrito ou está na ideia ainda? Olha, está na ideia. Eu já fui até Porto Alegre, já dei a ideia para o Moraes, né? Obviamente o Moraes já sabe, já tem todas essas ideias. Eu não... Moraes vai vir aqui no programa nessa semana. Tá. Só que, claro, né? Quinta, se não me engano. Dom Pedrito não foi prioridade. Parece que prioridade foi Bagé. Para esse tipo de ambulatório. Mas tem gente interessada, né? Parece que tem. São coisas assim que eu só posso te contar boatos, né? Mas eu não sei os fatos porque eu não estou por dentro. Parece que o hospital universitário teve interesse. Parece. Só que até agora eles não abriram. E nós temos 2 especialistas aqui, né? Que não estou querendo. Subaproveitadas? Sim, com toda a aparelhagem. Pessoas aqui. Com uma tremenda técnica. As duas. E é uma equipe boa, né? E são coisas do governo do estado, né? São as prioridades deles. Eu não vou discutir com o governo do estado. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Mas só que é uma pena, né, Silvio? É uma pena isso. Tomara que evolua isso, doutor. Quem sabe até as nossas autoridades aí, você coloca um pouco de política no meio, porque no fundo tudo é política, né? Com quem que eu falo? Eu acho que direto ao prefeito, né? E o prefeito lhe ajuda aí, né? Tocar para frente essa ideia, secretário de saúde, políticos, gente forte, gente importante, um deputado Afonso Ram, que é o nosso guerreiro que abre portas. Eu já falei. O senhor deve ter os seus galos. Eu já falei com 3 galos meus e não deu certo. Já falei com os galos lá dentro, não. É complicado. Sim. Eles têm as suas prioridades, né? Bagé, obviamente, tem mais infraestrutura, né? Por isso que eles escolhem, né? Mas vamos esperar, né? Mas a gente ganhou o ambulatório a gente trabalha com ambulatório de cirurgia. E eu vou te dar uma notícia boa, Silvio. Eu estou operando pessoas de Bagé, eu estou operando pessoas de Capão do Leão. E entra pela regulação do estado, doutor? Eu estou operando pessoas de Rio Grande. Olha aí. Eu estou operando pessoas de Pelotas. Bom, depois outras cidades pequenas, Erval. Cirurgias no trato digestivo, por exemplo. Olha, e estamos fazendo cirurgias fora do trato também. Dê aí 2, 3 exemplos de cirurgias assim. Eu tenho muita experiência com cirurgia pediátrica, né? Em São Paulo eu fui auxiliar anos, te falo 12 a 14 anos de urgências com crianças, né? E eu aprendi muito com cirurgiões pediátricos. Eu faço muita cirurgia pediátrica de baixa complexidade, eu já fiz de alta. Né? O recorde de cirurgia minha em criança de idade foi uma criança de 2 dias. Meu Deus. Aí na cidade de Pariquera-Sul, no hospital estadual, não tínhamos cirurgião pediátrico no dia e a criança nasceu com uma oclusão intestinal. E até o meu colega era formado na USP de São Paulo, mas era de Santa Maria. A gente olhou um para o outro, vamos encarar, que a criança vai morrer, né? Ou a gente salva ela, ou tenta, né? Ou ela morre. A gente operou com sucesso. Ela estava com obstrução intestinal por um defeito genético. Ela tinha o rim obstruindo o intestino na altura do útero. Estava grudado o rim com o útero. Tiramos o rim, esse que é um rim fora do lugar, né, geneticamente. Conseguimos reconstruir o trânsito intestinal sem tirar o intestinozinho dela, né? E essa criança sobreviveu. E conseguimos uma vaga na Santa Casa de Santos, que é perto do nosso lugar. Mesmo nós com UTI pediátrica, a gente não tinha capacidade técnica para manter essa criança. No pós-operatório. No pós-operatório, isso mesmo. E aí a Santa Casa de Santos, sabendo, cronometrando a nossa cirurgia, já tinha toda a estrutura da ambulância com pediatra, com tudo para levar essa criança para Santos, chegou viva e hoje está viva.
Que beleza. Faz uns 10 anos. Gostaria de ver essa criança hoje. Ué, hoje se encontra fácil. O senhor sabe o nome? Não sei, se encontra. Imagina. Esse é o nosso problema. Nós tivemos um tempo em que a gente encontrava as pessoas, um tempo que não havia essas redes sociais, nem nada, e nem WhatsApp, nem celular, a gente encontrava as pessoas pelas rádios. Isso. Ouvi falar, a última vez, ouvimos falar que estava em, sei lá, Santa Maria. Entrava em contato com uma rádio de Santa Maria, amigo, faz favor, divulga aí, fulano de tal, de Dom Pedrito, está procurando por seu parente, fulano e tal, que a última vez que eu ouvi falar estava residindo em Santa Maria. Daqui a pouco chegava o resultado. A gente usa isso aí, mas é muito raro, faz anos que eu não faço isso já fiz, e de gente de fora nos procurar aqui também. Doutor, ontem aconteceu agora eu estava lendo aqui uma mensagem da secretária da doutora Sinara, Clarice, que eu mandei uma mensagem hoje para a Sinara, pedindo que ela nos atendesse para dizer alguma coisa, ela na condição de presidente da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito, de uma reunião de ontem que eu sei que o senhor participou. Perfeitamente. Como responsável pelo pronto-socorro, como médico, enfim, autoridade da área de saúde de Dom Pedrito, e estavam lá os mais importantes, estava a secretária de saúde Raquel Estoqueiro dos Santos, eu acho que o Moraes deve ter estado lá também. Não, o Moraes não. O Adão, sim. O Adão, que é o provedor. Sim. A própria Sinara, a outra pediatra é a doutora Andréia. Isso. Devia estar lá também. Sim, sim. Bom, enfim, foi para conversarem sobre, e isso era dado pela Rádio Pacaraí aí como uma possibilidade de até fechamento da maternidade de Dom Pedrito. E se trata, essa reunião de ontem, sobre os sobreavisos, né? Dos setores de obstetrícia, pediatria e... São 3, não são? Obstetrícia, pediatria... Deixa eu ver o que eu acho que eu anotei aqui. Vamos ver aqui. Não, é isso mesmo. Sobreaviso obstétrico e anestésico. Sobreaviso obstétrico, pediátrico e anestésico. Bom, e conversaram bastante lá. O que o senhor poderia nos contar? Bem à vontade, assim, sim, dentro da sua área, olhe, diga em que condição o senhor fala também. Quem provocou essa reunião foi a Sociedade de Medicina, doutor Miguel? Foi. Sim? Foi. Tá. A doutora Sinara. E eu fui convidado em caráter de responsável técnico do pronto-socorro. Sim. Tinha mais autoridades, tinha pessoal da diretoria da Santa Casa, tinha o administrador, o Márcio Melo. Certo. O diretor técnico do hospital, o diretor clínico do hospital, o diretor técnico é o Dr. Héctor Herrera, e o diretor clínico, o Dr. Felipe Piccoli. E o Dr. Héctor como anestesista, não é? Porque aqui fala em plantão sim, anestésico. Sim, agora... Sobreaviso, né? Sim, essa pauta de fechamento não foi... o fechamento não foi a pauta, Silvio. A pauta foi melhorar o serviço. Fechar pode fechar até o Banco do Brasil, né? Isso aí eu acho que é especulação, né? Mas a pauta foi melhorar o serviço. Porque... o que o pessoal reivindica, doutor? Olha, os colegas... qual pessoal, Silvio? Não, eu digo especificamente esses 3 setores, pelo que eu entendi aqui, são os médicos especialistas que fazem sobreaviso, sim, obstétrico, pediátrico e anestésico. Sim. Isso aí há um valor que eu não sei se é a Santa Casa ou é a prefeitura que paga para esse pessoal estar de sobreaviso. Sim, então, digamos, uma senhora... uma senhora está grávida e a qualquer momento, sim, no meio da noite, não tem nada marcado, não tem cesárea, no meio da noite tem quem é que chama? Vê quem está de sobreaviso obstétrico. A saúde municipal, a responsabilidade é do gestor, tá, que é o município. Município, a prefeitura. Prefeitura, via Secretaria de Saúde. Então, o gestor é o responsável. Por isso que o gestor é fundamental que ele vá nessas reuniões, né? Estava lá a secretária Raquel. Sim, sempre
Sempre que tem reuniões assim, que envolva a Santa Casa, saúde, enfim, sempre ela está aí. Inclusive eu já fui a várias reuniões com ela na Câmara de Vereadores, justamente pelo pronto-socorro. Ela sempre está presente. Ou seja que ninguém é omisso, Silvio. Ninguém puxa tira o time de campo. Todo mundo vai. Agora, a pauta, pelo que eu presenciei, né, foi uma reunião provocada pela doutora Sinara via a Sociedade Médica, né, de Dom Pedrito, né, acredito eu que ela, por desempenhar esse cargo na pediatria, ela fica preocupada, né, com o andamento do serviço de maternidade, de obstetrícia, né? Porque está faltando um pediatra na escala, né? Que eram 3 pediatras. E agora são 2. Hoje são, então, a doutora Sinara e a doutora Andréia. Qual é o terceiro que falta? Tinha 3. Teve uma pediatra que foi embora. E a grande dificuldade, não só em Dom Pedrito, senão em todo o Brasil, é tu conseguir um pediatra. É mesmo? Uhum. É tu conseguir um pediatra. E essa é a grande preocupação, né? Então, e depois são escalas que são muito cansativas, né? Porque a cirurgia até é mais tranquila. Eu faço plantão de sobreaviso da cirurgia, né? A gente conta assim, um esfaqueado por mês, às vezes a cada 2 meses, ou um balhado cada 2, 3 meses. Tem pouca incidência Sim, dessas cirurgias de urgência, para salvar a vida do paciente. Só que mesmo. As cesáreas, assim, tem muito mais, e elas são bem complicadas, né? São muito complicadas, né? Nós temos 2 serviços, né? Bagé e Dom Pedrito. E Dom Pedrito é um serviço tão bom quanto o Bagé. Inclusive, as profissionais que trabalham aqui na obstetrícia são as mesmas que trabalham em Bagé. E as pediatras também. A doutora Sinara, se eu não me engano, eu não sei se eu vou saber dizer direitinho agora o setor, mas ela atuava, na última vez que eu a entrevistei, no setor neonatal. Eu acho até que era uma UTI neonatal em Bagé, né? Em Bagé. Sim. E ela um dia me falou, até a gente fica pensando assim, mas afinal de contas, porque são todos profissionais, os que nós temos aqui, os médicos, enfim, são todos profissionais assim. Altamente qualificados. Muito qualificados, sim. Estabilizados, pessoas que já estão com a vida tranquila, estabilizados inclusive economicamente e tal, e é uma carga de serviço bárbara, e às vezes a gente que está lá de fora da história, a gente se pergunta assim, mas por que continua com essa carga bárbara de trabalho? A resposta, um dia entrevistando a Sinara, eu entendi, porque gosta. Sim. A Sinara adora, ela se sente assim realizada quando salva a vida de um bebê. Imagina, UTI neonatal, vai para lá um bebezinho que está mais para lá do que para cá, né? Sim. Imagina uma médica, diz que é muito triste, ela me deu esse depoimento quando perdem uma criança nessa situação, mas que é maravilhoso quando conseguem salvar uma, né? Claro. E então as pessoas fazem o que gostam. E realmente a carga de trabalho é brutal, hora lá, hora aqui, hora lá, hora aqui. Eu acho que, essa é a minha opinião Bagé, pessoal, né? Sim. Bagé. A minha opinião pessoal, né? É que elas devem estar sobrecarregadas de horário mesmo. Então, a ideia foi provocar essa reunião para dar o conhecimento a todo o corpo clínico, né? Ao diretor clínico, ao diretor técnico e as autoridades, né? Que a gente tem que conseguir outro pediatra, né? No mínimo. Quem é que tem... O senhor falou, a gestão é do município. A gestão é do município. Quem é que tem, portanto, a missão de sair à procura de um pediatra para trazer para Dom Pedrito? Olha, parece uma pergunta boba depois do senhor dizer não a gestão é do município. Não é. Mas é que eu sei, por exemplo, quando o senhor, não sei se foi exatamente o seu caso, mas como o senhor hoje é o responsável técnico, lá, aliás, é o coordenador, né, do pronto-socorro. Sim. Técnico. Só com os médicos, né? Não na parte de administrativa. Não né? tem coordenador, assim, é terceirizado para a Santa Casa. A Santa Casa que administra. Sim. Então seria... Mas muitas vezes eu tive aqui o depoimento do Moraes, quando era provedor,
em que o Moraes é que andava atrás de médicos plantonistas para o pronto-socorro para trazer para Dom Pedrito. Perfeitamente. Dizer, porque o município, ele, vamos dizer assim, ele repassa à Santa Casa valores necessários para o pronto-socorro funcionar, inclusive pagando os médicos, e também repassa essa questão de administrar o pronto-socorro. Então, por isso que a primeira coisa, deu alguma coisa errada no pronto-socorro, não sei o que lá, fala com o provedor, porque o provedor é o contratante. Eu sei lá como é que a gente diz isso. Sim, a gestão... o município repassa a Santa Casa e a Santa Casa contrata o pessoal e tal e administra. A gestão é da prefeitura. Só vou te dar um exemplo grosseiro, para a gente entender, para a população entender, né? Se o prefeito hoje quiser contratar o serviço de pronto-socorro, o serviço de saúde, se quer contratar em Livramento, pode contratar. Se quiser abrir um hospital, pode abrir. Se quiser... E a gestão é dele. A gestão é dele. Ele decide qual é a melhor opção. Segundo eles, eu tenho entendido que a melhor opção é a Santa Casa. Certo. Então, agora, isso que tu está me falando, quem tem que correr atrás dos profissionais é a Santa Casa. E cada um no seu setor. Eu corro atrás dos médicos do pronto-socorro. Ah, pois é, agora isso é com o senhor. Eu corro atrás. Eu corro, eu já trouxe bastante médico para cá, quero trazer mais, quero trazer cursos, preparar melhor, que tem muita gente jovem aí, né? Recursos para cursos eu não tenho, mas isso aí eu vou dar uma chorada aí, de repente, falando com o prefeito ou com a secretária, para a gente conseguir alguma verba ou algum incentivo para, no mínimo, os médicos do pronto-socorro já virem para trabalhar com a população com curso de ATLS pronto, e a CLS. Depois a gente fala melhor em outra oportunidade, né, que eu acho muito importante. O que significam essas siglas, né? São cursos, por exemplo, o ATLS é o suporte avançado à vida no trauma. E o ACLS é a mesma coisa na parte de cardiologia. Certo. Então aí a pessoa tem as ideias básicas e está preparado para atender um politraumatizado e um infartado. Basicamente é isso. Então, para não errar. Se bem que eu peguei a autorização do Exército e peguei os protocolos do Hospital Central de Brasília adaptados a Bagé, e o protocolo nosso do pronto-socorro de Dom Pedrito está por escrito ali, é uma obrigação, né? Porque a secretária, como é ali em Bagé, a saúde de Bagé que coordena a gente. A sétima coordenadoria é uma exigência deles, né? Se não tivesse protocolo, o pronto-socorro não pode funcionar, tá certo? Tá pronto, faz tempo que tá pronto ali, né? Então tem que seguir esses protocolos, mas não adianta tu seguir um protocolo se tu não sabe colocar um tubo num paciente, se tu não sabe. O senhor já me falou que, por incrível que pareça, o senhor disse isso na última entrevista, há médico que não sabe intubar um paciente. É isso que a gente... De repente, até o enfermeiro pode saber, quem sabe até um técnico, para salvar uma vida. Claro. Sim. Se eu tivesse que salvar uma vida em alguma situação, eu faria a mesma coisa. Eu tentaria alguma coisa, mesmo que não é isso. Tu vê nos então, se fosse da área, eu quero dizer que de repente um técnico, um enfermeiro que vê os médicos fazerem isso todo dia, um dia não tem médico por perto, não, mas eu não posso porque eu não sou médico. Vai salvar uma vida, depois a gente vê. Eles vão salvar, sim, claro. Doutor, me responda o seguinte, desse grupo, dessa equipe de médicos que o senhor tem hoje no pronto-socorro, não tem nenhum que seja pediatra que o senhor vocês pudessem tentar estender um contratinho também a mais para Dom Pedrito? Eu não tenho essa autonomia de fazer isso. Eu tento, né? Eu ligo para todo mundo. Eu tenho muito contato em Porto Alegre, tenho contato em Pelotas, mais que em Porto Alegre, Passo Fundo e Juí, né? O que está faltando no Brasil é pediatra. Inclusive as residências em pediatria ficam desertas. Tipo assim, o que será isso? É um fenômeno. É um fenômeno. E na área nas outras áreas aqui, anestesiologia, ou seja, anestesia, como a gente fala mais popularmente, nós temos aqui o doutor Héctor Arosemena Herrera, que é muito antigo, está nessa área, todo mundo tem maior respeito pelo doutor Héctor, eu inclusive, e tinha um outro cidadão aí, um outro médico, que eu não sei se já foi embora. Foi. Doutor, eu acho que não era Fred? Foi. Já foi. Está sozinho o doutor Héctor nesse momento ou já tem outro? Não, tem. Nunca ficou descoberta a anestesiologia. É o doutor Marcelo Kober. Certo, vem de fora. Está em Bagé.
Tá. Sim. E as obstetras hoje são quais? Doutora Silvana? Silvana e o Caio e a... Doutora Caroline? Sim, a doutora Caroline e o doutor Caio. Então são 4. São 3. Então, Silvana, Carol e Caio. Carol e Caio. Tá. Nestas duas áreas, então, sem maiores problemas? Sem maiores problemas. Eu não sei porque colocaram aqui numa nota que eu recebi assim, olha, foi o que eu te falei, Silvio, para melhorar, para melhorar o serviço. Porque o toque de horror mesmo é pediatria. É, porque fica descoberto, e quando fica descoberto de pediatra, tu tem que transferir o paciente para Bagé. Porque tu não pode arriscar uma cesariana ou um parto complicado sem pediatra. Doutor, e não, isso se tem que fazer esses dias fizeram não obstetras e não pediatras um parto com sucesso aqui. E eu já fiz muito parto em viatura, Silvio. Eu já fiz muito parto em plantões. Cara, eu já tenho uma formação cirúrgica, né? Eu sei fazer cesariana, eu sei fazer tudo isso aí, tá? Só que antes de eu ser cirurgião, eu já fiz muito parto. Muito parto. Tu sabe que bombeiro faz parto, polícia faz com parto. Certeza. Então, isso aí dá para fazer. O problema é quando vem um parto complicado que só o pediatra vai saber salvar essa criança. Por mais boa vontade que a gente tenha. Olha, Silvio, eu tive 2 ocasiões em que eu tive que reanimar a criança aspirada, RN, que eu ajudei uma cesariana por falta de pediatra. Né, eu tenho até filmado, eu vou procurar esses vídeos um dia, eu vou te passar. Né, a coisa mais difícil da minha vida é incrível. E pela fragilidade também do paciente. Tu tem que ser profissional capacitado para isso. Imagina. Eu só tinha certa noção, eu já tinha visto, mas quando eu tive que fazer, olha, Silvio, passei noites em claro assim. Né, ainda bem que não era tão grave, né? Porque, e não adianta, tu tem a Sinara e tu tem a Andréia, elas sabem fazer as coisas. Não tem, são insubstituíveis. Doutor, e aí isso acaba também respingando diretamente no setor pelo qual o senhor é responsável. Claro. Porque, digamos, no meio da noite, uma senhora grávida passa mal, o normal qual é? Chama uma ambulância, chama o SAMU, o normal pega um táxi, o carro do vizinho, sei lá, se não tem o próprio, e toca para onde? Para o pronto-socorro. Claro. A entrada é por ali, porque ali tem um médico, tudo ali. Tem socorro imediato. E aí depois... E nesse caso o plantonista, por mais treinamento que ele tem, ele está obrigado a chamar o obstetra e o pediatra. Eles vão. Só que se não tiver pediatra. Mas a Sinara e a Andréia, elas tiveram... Eu acho que todo verão é a mesma novela, né? Porque as pessoas precisam descansar, precisam ter férias. Elas nunca têm, não sabem o que é um período prolongado de férias. Como o doutor Hector também não... Muito tempo, não sei qual é a situação atual dele. Não, ele divide 15 dias com o Marcelo Collor. É o que elas fazem. Uma sai uma semana, uns dias que a outra fica, daqui a pouco a outra vai. É muita coisa. É mais ou menos. Mas aí, de qualquer forma, quando uma sai para tirar uns dias, fica uma criatura só aqui naquela especialidade, imaginem. E aí é 24 horas, não tem outra. Se é a Sinara que está na cidade, é 24 horas, tudo com a Sinara. E a mesma coisa com a Andréia. Pá, mas bota a responsabilidade, então, né? Tem que melhorar isso aí, por isso a reunião. E houve soluções, Silvio, houve, né? Tem empresas terceirizadas aí que se ofereceram já, isso aí está nas mãos do administrador, não é minha praia. Certo. Isso eu estou te tocando de X9 mesmo, só entre nós, ninguém tá escutando. Não, mas a gente não conta o que não dá para contar, a gente não conta. Isso não dá para contar. Então, inúmeras empresas que terceirizam os serviços especializados médicos já se ofereceram para prestar esse serviço. E será que é legal, vamos dizer, o custo-benefício? Não. Porque eu vou lhe contar uma historinha, não para o senhor já deve saber disso, mas para o público aí, os nossos ouvintes. Vocês lembram daquela história das consultas, como é que chamam isso? Feitas assim, as teleconsultas? Sim, ou coisa assim? A telemedicina. Que a Secretaria de Saúde, tipo, alguém pode dizer, mas onde é que estão aquelas consultas que andavam oferecendo, não tem mais? Por quê?
estava muito bom o contrato com uma empresa e tal. A Secretaria de Saúde contratava profissionais e tal, tinha X consultas para fazer durante o mês. Ficava lá um técnico de enfermagem, não sei como é que era, um enfermeiro, que saiu, ficava alguém de saúde aqui. Aí o doutor, digamos que o doutor Miguel, seria um dos médicos dessa empresa, está lá, não sei em que cidade, no outro lado do Brasil. E aí o doutor Miguel está fazendo a consulta com o Berma aqui. E aí, o que tu anda sentindo, Berma? Eu sinto isso, não sei o que. E aí o doutor Miguel orientava lá, a moça que estava ali, a profissional que estava ao meu lado, aqui, presencial, confere aí a temperatura dele, mede a pressão arterial, o que era para ser presencial, o profissional lá que fazia. Aí o médico fazia essa teleconsulta e tal. Tudo andava muito bem. Aí por que parou, gente? Porque um dia desse eu falei com a Raquel, chegou no momento em que a empresa que estava fornecendo os serviços queria renovar o contrato, estabelecendo um número mínimo lá de consultas, que era uma barbaridade a quantidade de consultas, que provavelmente, disse a Raquel, para mim, não seriam utilizadas, e aí seria até uma irresponsabilidade a prefeitura pagando tantos R$ 1.000 por mês para contratar tantas consultas, e aquela empresa lá queria, usando ou não usando a consulta, tem que pagar isso aí. Eu acho que até o Tribunal de Contas ia estourar e apontar. Então, por isso que eu lhe pergunto, quando é uma questão assim, é uma terceirizada, que geralmente visa um lucro. Então, será que tem empresas aí que vale a pena para fornecer esse serviço? Tem, sim. Tem umas que valem a pena e tem outras que não valem a pena. Sim. Como tudo na vida. Sim. E eu tenho experiência, Silvio. Eu trabalhei no Hospital das Filhas de São Camilo 8 anos e meio, 9 anos. E eu terceirizei todo o hospital. O que o senhor não fez ainda, doutor Miguel? Se eu falar, eu vou ser pressionado. Tem coisas que eu não fiz e não quero fazer. Não me olhe assim. O não me olhe assim foi pro Amilcar, para quem não está acompanhando pelas câmeras. O Amilcar estava lá, abrindo um olhão para ele lá, galera. Ele vai me reprimir. E aí, doutor? E eu tive experiências boas, Silvio. Sim. Muito boas, porque era a minha empresa, eu terceirizava, eu procurava o médico. Eu montei o serviço de pronto-socorro, eu procurei médico por médico. Eu tinha cardiologistas de nome fazendo plantão em pronto-socorro. Obviamente a gente fez uma triagem muito boa, né? Gripezinha não entrava, ia pro posto. Aí assim, a gente conseguiu fazer um protocolo muito bom. As cirurgias, eu tinha 3 ou 4 anestesistas que vinham da região de Mogi, das Cruzes, para a metropolitana de Campinas, porque a gente pagava bem. Então, o que manda aí é o reconhecimento e o bom pagamento. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, as melhores empresas estão na região metropolitana de Porto Alegre. Isso foi falado lá na reunião de ontem? Foi. A secretária Raquel chegou-se a pronunciar a respeito? Iria pensar, iria estudar, iria falar com o prefeito? Claro, mas é que, como eu te falei, a Raquel pode ter a maior boa vontade do mundo, mas a contratação de médicos é com a Santa Casa. Não, tudo bem, mas a Santa Casa, desde que tenha recurso para contratar, ela contrata. Sim, mas é que com recurso, aí que tá, né? Se tu quiser contratar uma empresa boa, com bons anestesistas, bons pediatras, tu vai pagar mais caro do que está sendo pago aqui. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou sempre procurando, porque eu tenho bastante contato, né? Eu sou da época que o professor Gastão Duval era presidente da Sociedade Brasileira de Anestésio, e na época que eu era estudante em Pelotas, ele levou uma turma grande. Não me levou ainda, mas eu fui na segunda leva, porque eu ia fazer neuro, depois eu fiz cirurgia, passei 2 ou 3 anos fora em contato com a Federal de Pelotas. Quando eu voltei como cirurgião, o Gastão me levou para Ribeirão Preto para fazer gastro. Ele era o chefe da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E ele nos mandou, a gente foi morar, uma turma grande, foi morar na casa do Nocite, Dr. Nocite, o doutor Duval já é falecido, que foi o sucessor dele, né? Eu conhecendo toda essa gente, né, grande, que forma anestesista, que forma isso, né, eu me dou com todos os alunos, muitos são colegas, muitos são meus contemporâneos, né, de faculdade, até o 6º ano tu vai conhecendo todo mundo, né? Não achei um anestesista de mais de 30 e poucos que eu conversei que quis vir para Dom Pedrito. Primeiro motivo, a UTI
não dava certeza, não tinha. Agora que tem, eles não confiam. Essa é a realidade, tá? E... Não confiam que vai continuar credenciado. Porque eu também não sei, essa parte não é comigo, parte de UTI. Tá, mas em termos de equipamentos, tal, da infraestrutura, tá top de linha. Tá top de linha, mas o pessoal tem medo, porque já aconteceu de fechar uma vez e eles ficaram cagados, desculpa a minha expressão. Sim. Né? E o anestesista depende de uma UTI, porque muitas cirurgias ali, a pessoa tem que sair direto. Na minha área, por exemplo, um câncer obstrui, tu tem aí 5 a 10 quilos de cocô que tu tem que tirar. Eu quando tenho essas cirurgias, eu levo uma bandeja de 5 para ir tirando esse cocô para não contaminar. São cirurgias de alto risco, ou cirurgias torácicas que o boi bate, quebra a costela, fura pulmão. Eu preciso sair dali do bloco cirúrgico, do centro cirúrgico. O cara vai direto para UTI. E aí, se não tiver aí, uma das queixas dos anestesistas. Quais são as outras? Salário. Então. E deve ter também essa questão, distância dos grandes centros. Isso é para anestesista mais jovem, mas a gente consegue trazer anestesistas de... Os mais veteranos já aceitam morar já passaram uma fase pequena, já compraram tudo no shopping, já casaram, já tem filho, já está com aquele casamento. O jovem quer estar onde tem badalação. O jovem quer festa. Inclusive, Silvio, olha, teve problemas em Uruguaiana que a prefeitura quebrou o contrato, ou os anestesistas quebraram o contrato no ano 2019 numa empresa sólida que estava ali desde a década de 70, eu acho, de uma equipe de anestesia. Livramento agora é que mais ou menos conseguiu com... Não é meu contemporâneo, é o Flávio. O Flávio assumiu a chefia lá da anestesia, agora que ele está conseguindo montar uma equipe. E olha que eles conseguem trabalhar com anestesistas uruguaios, que são muito bons, porque a lei de fronteira permite. Para tu ter uma ideia, eu já tentei negociar, porque eu me dou com todos, né? Eu já tentei negociar com o Flávio. Flávio, ó, tu traz uma anestesista uruguaia de Montevidéu, que é muito boa, que eu conheço, que está se aposentando, que ela é professora da faculdade, ela anestesia para professor. Tu contrata ela aqui em Livramento e traz um de Livramento para cá, né? A gente vai fazer isso, tem o plus sempre. Não aceitam. Aí eu falei com o pessoal de São Gabriel, que são 3, eu me dou com os 3, né? Eles são de alto nível. E São Gabriel tem uma cidade que tem, não estou desmerecendo nenhuma das duas cidades, tá? Mas São Gabriel não tem muito mais atrativo que Dom Pedrito. Não sei se tu acha que... Né? Tem mais surdos? Não tem mais, são cidades muito parecidas. 70 e poucos, 80 mil habitantes deve ter. Mas não é tudo isso também. Não, tem uns restaurantes a mais, tem as ruas melhoraram horrores, a Santa Casa melhorou horrores, mas tu não tem aquele shopping, tu não tem aquela balada, né? Então, quando lota de argentino que vão ali, né? Isso aí, só. Isso eu não estou desmerecendo São Gabriel nem, né? Mas... E eles conseguem manter umas equipes. Mais bem pagas, o senhor acha que é por aí? Silvio, assim, ó, não são mais bem pagas. Eu trabalhei lá também como cirurgião, ganhava a mesma coisa, ainda eles pagam em 2 vezes. Mas então? Eu não entendo. Por isso que a gente faz esforço, eu não entendo. Mas eles têm 2 UTIs. Né? Dá uma segurança enorme. UTI pode ser por aí o maior atrativo, né? E eles têm um corpo clínico maior. O doutor Guilherme Oliveira é exímio intensivista em Caxias, tá? Foi convidado para dirigir as 2 UTI de São Gabriel e tivemos a sorte dele ser o nosso responsável técnico aqui em Dom Pedrito. Doutor, infelizmente, sim. Passamos aí 45 minutos conversando já. Estamos nos acréscimos. Mas bota acréscimo nisso. Daqui a pouco tem outro guerreiro, ainda tem um bloco de comerciais. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Doutor Miguel Ángel Dias, o nosso responsável pelo pronto-socorro, responsável técnico pelo pronto-socorro. Vocês